Boa noite, torcedor corintiano, torcedora corintiana, você torcedor de outros clubes, né? Os amigos aqui do canal. Acabou agora lá no São Januário, no Rio de Janeiro, 2-0 Vasco, em cima do Corinthians. E o Corinthians permanece em mais uma rodada na zona de rebaixamento, com possibilidade de descer para 18º ainda nessa rodada, tá? Não tem muito o que eu falar. É exatamente o que eu venho falando há bastante tempo, mas desde já eu quero pedir perdão a todos por não ter pós-jogo e nem pré-jogo do jogo contra o Cruzeiro, tá? Peço perdão em nome de todos aqui do canal, tá? Peço desculpas pela falta de compromisso que a gente teve com vocês no último jogo, porque eu sei que vocês queriam ver o nosso posicionamento depois daquele massacre no Mineirão por 3-0 e hoje mais um vexame, mais uma porrada, 2-0 pro Vasco. O Vasco não ganhava do Corinthians há 14 anos, né? Então o Corinthians, em menos de um ano e meio, o Corinthians quebrou praticamente todos os tabus que tinha, né? Como foi o Inter ganhar na Neoquímica Arena, São Paulo ganhando na Neoquímica Arena, Botafogo ganhando na Neoquímica Arena. Agora o Vasco, depois de 14 anos, voltar a vencer o Corinthians, né? A sensação que eu tenho é de tristeza, de desânimo, não é raiva. Eu só tô realmente triste, preocupado, pensando e já imaginando a queda do time, tá? Pra Série B. Eu não tenho muito mais o que pensar além disso, tá? Talvez melhore com a chegada de reforços, talvez não. Novo treinador, talvez coloque uma cara nesse time. Talvez não. Mas a sensação que eu tô é que eu tô comemorando um pouco como eu comemorei em 2007. Sabe? Eu torço pra bola entrar de alguma maneira. Seja espirrada, zagueiro, gol contra. Porque toda vez que um jogador chega perto da área, eu me levanto para tentar ver se vai sair o gol, se não vai. É realmente triste demais fazer um pós-jogo assim. Hoje a gente viu dois times ruins em campo. Só que um time tinha mais brilho, tinha mais vontade, né? Tinha mais gana de vencer o jogo, era mais convicto das suas ideias, né? O interino de lá é melhor que o nosso, até porque o nosso estava no sub-17 em menos de 3 semanas, estava no profissional. A gente viu um elenco completamente patético, dois laterais que não tem muito o que falar para esses caras, porque, como eu sempre falo, se eu falasse tudo que eu penso aqui, provavelmente eu seria processado. O que eu penso do Bidu e do Mateuzinho, ou do Hugo, Léo Maná, eu seria realmente processado, tá? E esses dias eu fui no alvo, no direct do Instagram, muitas mensagens, né? Que eu era louco em defender o Fagner para ficar no Corinthians, tá? E para essas pessoas, pros torcedores da web, né? A fiel Twitter, né? Fiel X. O que eu tenho que falar pra vocês olhem todos os meus vídeos ano passado, todos os meus vídeos, até mesmo esse ano tem alguns. O tanto que eu pedi pro Fagner sair, pro Fagner ir embora, que o Fagner não teria que renovar com o Corinthians. Só que eu sempre falei, nessas mesmas críticas que eu fiz ao Fagner, que o Corinthians tinha que trazer alguém à altura que chegue para ser titular. Em todas as minhas críticas eu falava: o Fagner tem que ir embora, tem que rescindir, tem que mandar embora, não tem que renovar, só que tem que contratar um lateral que chegue e pelo menos assume a responsabilidade de ser o lateral direito do Corinthians. E aí o senhor Augusto Melo contrata Mateuzinho, pagando 6 milhões para ele.
Então, quando eu pedia pro Fagner sair, eu sempre pedi um lateral à altura. E a gente não tem esse lateral à altura. A gente tem um lateral que não sabe carregar a bola, que não sabe dominar, que não acerta um passe de 2 metros, que não consegue levantar a bola na área, que não marca ninguém, que não sabe se posicionar, não sabe fazer uma linha. Hoje eu vi o Mateuzinho indo pro fundo, errando o cruzamento e voltando pelo mesmo corredor que ele correu para atacar. O básico do lateral é voltar pelo meio. Nem isso o cara sabe fazer. Você vê que o jogador é ruim nesses detalhes. E fora os lances grotescos que ele faz durante os jogos. Então eu volto a repetir a mesma frase que eu tô falando nos últimos vídeos. Se tá ruim com o Fagner, tá pior sem ele. Porque os reservas dele são o Mateuzinho e o Léo Maná. A gente não tem nenhum lateral decente. Que era pra ter, né? Era pra ter contratado um lateral decente. Mas o Augusto deixou o Augusto escapar aí pra trazer o Mateuzinho, que era o sonho de consumo dele, né? Fez de tudo pra trazer o Mateuzinho pro Corinthians. Que era reserva no Flamengo. Do Wesley, que também é contestado por lá. Ele era a terceira opção. Eu conversei com amigos flamenguistas quando o Mateuzinho chegou e eles me falaram: olha, João, o Varela é o titular, o Wesley é o segundo e o Mateuzinho é o terceiro. E o Corinthians foi atrás dele para ser o reserva do Fagner. Então, se tá ruim com o Fagner, tá pior sem ele. Não adianta me falar que eu sou modinha, porque eu tenho a certeza que eu não sou. Porque eu já pedi muita saída do Fagner aqui, mas sempre pedi um lateral à altura para chegar e vestir. Chegar, vestir a camisa e jogar. E a gente tem o Mateuzinho e o Léo Maná. Então, fique o Fagner aí. Aí é o Fagner, a gente continua criticando, tem costas largas e aguenta a crítica aí. Tá? A dupla de zaga patética, perdidos em campo, não sabe se posicionar, não ganham uma zona, toda a bola na área é um perigo, não consegue afastar a bola para longe, completamente sem força, sem vontade de jogar, né? E olha que eu tava sentindo falta do Félix Torres, mas esses últimos 2 jogos aí, a volta dele pro Corinthians depois da Copa América é horripilante, o Kaká é ridículo, é uma piada de zagueiro, né? Tem gente defendendo aí, falando que o Kaká faz gol, né? 3 gols contra, 3 gols a favor e 2 gols contra, né? Mas não pode criticar o Kaká porque ele faz videozinho falando vai Corinthians, né? A gente tem esses zagueiros aí, tá? O Matheus Bidu é o retrato do que é o Corinthians, aí quando não é o Bidu é o Hugo, então, mas o Hugo tá melhorando, né? Eu paro de falar aqui um pouquinho, eu fico pensando o que eu vou falar, tem que selecionar bem as palavras porque é muito triste, cara. É muito triste fazer o pós-jogo dessa maneira, né? Pra ver gente ainda querendo que eu passe pano pra alguns jogadores, que eu queimo a base, que eu tento queimar a base. O Ranieri tá se arrastando em campo, não tem mais joelho pra jogar, não tem volante, né? Não tem jogador, porque o Augusto falou que ia fazer uma reformulação total, ia trazer 13, 15 jogadores. Trouxe o Ranieri só. Marco estourou, Fausto Vera vai sair. Os dois não faz falta, mas eram volantes do elenco. E o Ranieri tá se matando sem joelho pra jogar. Tá se matando sem joelho pra jogar. Todo dia ele sente o joelho, todo jogo ele bota a mão na perna. E todo jogo ele é substituído. Entra o Rian na fria, que também não vai ser a salvação da pátria. O Bidon eu acho que é o único que se salva ali, junto com o Coronado, né? Aí o ataque, o senhor Rafael Laruccia coloca Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Eu falei aqui que eu ia pegar um pouco leve com o Yuri Alberto. Acho que faz uns 2 meses que eu fiz esse vídeo. 2, 3 meses. Eu vou honrar com a minha palavra, só que eu vou falar como um profissional, tá?
É impressionante como o Yuri Alberto não impõe medo a ninguém, né? A zaga não fica preocupada com o Yuri Alberto, cara. Nenhuma zaga adversária fica preocupada com o Yuri Alberto. Sabe por que ele não fica preocupado com o Yuri Alberto? Eu vou falar pra vocês por que ele não fica. Porque o Yuri Alberto fica dando risadinha pra, pra torcida. O Yuri Alberto pra torcida quando ele erra. Fica dando risadinha pra zagueiro adversário. O zagueiro adversário derruba ele, ele fica dando risada pro adversário. Né? Aí o adversário olha pra ele e fala assim: olha que cara otário. Olha o centroavante que eu tenho que marcar, é um palhaço. Ó. Não vou nem me esforçar. O cara não se preocupa com o Roberto. Você vê o Roberto livre toda hora. Porque os caras nem se preocupam em marcar ele. Ele é um bobo da corte. Infelizmente, no campo, o Roberto é um bobo da corte, fica rindo pra todo mundo. Fica dando risada pra todo mundo. Ele não dá uma chegada em ninguém, não briga, só fica no chão e sai levantando rindo. Esse é o Roberto. É por isso que o Roberto não é respeitado, é por isso que o Roberto não consegue se impor contra nenhuma zaga adversária. Entendeu? Infelizmente, ele não bota medo. Os caras não marcam o Roberto porque não precisa. Ele se embanana com a bola sozinho. Teve um lance no meio de campo hoje que ele foi carregando a bola com três caras do Vasco em volta dele e ele lá no mundo dele. Foi desarmado, a gente quase tomou o gol. Ele fica no mundinho dele, tem um mundinho ali, né? O mundinho do Roberto. Que a galera bajula ele, né? Mas é realmente é um centroavante que não. Que nem hoje. Eu falo como o próprio torcedor, tá? Hoje eu tava em choque a cada bola levantada pro Verratti, eu tava em choque. Por quê? Porque o Verratti briga com o zagueiro, tem cara de mal, pula, ganha todas, briga, não tem bola perdida pra ele, a bola tá passando dele, ele consegue dominar, cabeceia, pode sair mascada, mas ele briga por todas as bolas, corre, derrubou o Félix Torres, derrubou o Kaká, vai pra ponta, volta, marca, dá cotovelada em zagueiro, faz cara de mal. E é o melhor cabeçador do futebol brasileiro hoje. Então eu como torcedor, estava em choque com o Verratti. Cada levantado na área, em choque. Agora pergunta se o torcedor do Vasco tinha medo do Roberto. Pega 150 torcedores do Vasco e tá perguntando: você tava com medo do Roberto fazer um gol? Eu garanto que 149 vai falar que não tava com medo do Roberto fazer o gol. E eu vou continuar as perguntas para Rafael Arutia. Tá? Desde já, para não ser injusto, não tô colocando a culpa em você, tá? Também você tá de paraquedas, ficou de paraquedas aí, né? Caiu no seu colo essa bomba. Esse é o menor dos problemas do Corinthians hoje é você, tá? Talvez você no futuro seja um baita treinador. Mas por que Romero? Qual é a função do Romero? Porque o Romero não tocou na bola hoje. Não deu um chute no gol, não deu um passe. Era pra marcar? Tá. O gol do Piton. Por que o Romero tirou o corpo da bola? Era pra ele marcar, né? Era pra ele ajudar o Mateuzinho. Essa era a ideia, né? Ele fazer um segundo lateral ali, porque a única coisa que o Romero sabe fazer na vida é ser um segundo lateral. Então esse era o papel dele. Executou bem, né? Ou não? Sair da bola, deixar o cara entrar na área, finalizar. E infelizmente, a fase tá tão ruim, tão péssima, tão ridícula, tão preocupante, pavorosa, que a bola que vai entra. A bola que vai entra. Qualquer chute de longe, de fora, de perto, de escanteio, cruzamento, na área, quina da área. Toda bola que vai no gol entra. Né? Então, eu queria saber o porquê do Romero. Porque eu acho que a única função dele ele não foi competente para fazer.
E o senhor Wesley, que, né, o cria do terrão, tinha que vender o Wesley por 50 milhões, fazer um baita negócio no Wesley, né? Recusou propostas e propostas para ficar mais caro, né, senhor Augusto Melo? Você foi lá no programa do Cross e falou assim: não, vamos segurar, tem que vender ele mais caro, tem que vender ele mais. Colocar uma bala no Corinthians, tem que valorizar a base. Tá? Me fala o que o Wesley tá valendo hoje. Pelos últimos jogos, tá? O que ele tá valendo hoje? Ele tá valendo os tais 50 milhões? Ou ele tá valendo dois pastel, um caldinho de cana, né? Um ketchup assim pra dar aquele tempero, pra dar aquele sabor? O que ele tá valendo hoje? Né? E eu sempre falei aqui, tá? Wesley, você não é nada, cara. Você não é nada ainda. Claro, você comparado a mim, a sua vida tá feita, né? Você ganha uma bala por mês, né? Treina ali uns 2, 3 dias, né? Aí vai na casa da Deolane, né? Aí curte uma festinha tal, toma uma dose, né? Aí vai, entra em campo, corre um pouquinho, né? Erra todas as jogadas. Aí sai na Neoquímica Arena, não gosta, sai chutando garrafa. Aí bate no banco, fica bravo, né? Aí no Allianz Parque sai chorando porque a torcida vaiou. E ganha 400, 300 mil por mês. Então, comparado a mim, você é o Wesley, né? Você é um cara muito bem de vida que eu. Você deu certo na vida e infelizmente não consigo, não dei certo como jogador. Trabalho ganhando um salário mínimo. E você ganha 300 mil por mês. Pra fingir que joga, né? Então, comparado a mim, você tá muito melhor. Só que no futebol, Wesley, no futebol, comparado a qualquer outro jogador, você só é o Wesley. Você tem que entender que você é o Wesley. Você não é nada no Corinthians. Você não é nada. Você é um nada. É apenas o Wesley. Um jogador medíocre. Para não falar ruim. Que medíocre ainda é médio, né? Medíocre é médio. O seu futebol é desse tamanho, né? Então, um recado pro senhor Augusto Melo. Qualquer proposta agora, senhor Augusto Melo, faz alguma coisa que preste, tá? Faz alguma coisa que preste. Qualquer proposta vende. Vende, 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 vende. Não fará falta e nunca vai fazer falta. Tá? Não vai fazer falta nenhuma. Hoje eu vou. E outra coisa, tá? Tem uma frase do Barolo, que quem acompanha futebol, principalmente quem é São Paulino, vai conhecer o Barolo, tá? O Barolo é. Ele tem o mesmo canal, né? Tipo, de cobrir mídia alternativa do São Paulo. Acho que é o maior canal de mídia alternativa do São Paulo. É o Barolo. Pessoa muito gente boa, tá? Bons vídeos, respeitador, respeita as demais torcidas e respeita as instituições. Ele já falou uma frase, ele fala diversas vezes essa frase, principalmente no atual momento, que o goleiro deles lá é o reserva que está no gol porque o titular estava na seleção. Ele sempre fala uma frase: goleiro de time grande garante resultado. Então a gente viu no primeiro tempo o Coronado sendo uma falta no ângulo, o Léo Jardim fez uma puta defesa. E a gente fez o mesmo lance, a mesma falta, a mesma batida do cara do Vasco, no mesmo ângulo, e o Donelli tomou. Tá? Não tô aqui pra crucificar ele, falar que foi um frango ou isso ou aquilo. Foi um golaço. Não acho que ele falhou, não acho que ele frangou.
Mas goleiro de time grande garante resultado. Do outro lado, a mesma falta, a mesma batida. Foi o mesmo jeito. O goleiro defendeu. Léo Jardim. Do lado nosso, a mesma falta do Vasco. Do mesmo lado do campo, mesmo ângulo, mesma batida, mesma distância, mesma altura. O Donelli tomou. Então, infelizmente, goleiro de time grande garante resultado. Eu vou usar essa frase hoje para retratar os 2 gols que a gente tomou. O segundo gol, menos ainda, foi um chute cruzado. O chute cruzado é difícil para goleiro. Mas, né, um goleiro de time grande faz milagre. E infelizmente o Donelli não faz. Então, novamente, não acho que falhou, não acho que frangou, mas, infelizmente, o Donelli não é um goleiro que vai defender essas bolas. E o lado do Vasco teve um goleiro que defendeu. E pra ninguém falar que eu tô sendo injusto, é só ver a distância, só ver o tipo de batida, só ver a altura. Foi no mesmo ângulo, foi no mesmo lugar, e o Donelli tomou. E o Léo Jardim defendeu. Tá? Então é isso, tá? Os jogadores que entraram em campo hoje, eu vou isentar o Bidon e o Coronado, que foram os únicos que conseguiram combinar algumas jogadas, que tentaram, se esforçaram, porque o resto é revoltante, tá? Revoltante. É jogador tirando bola, tirando pé de dividida, dando contra-ataque para outro, tomando caneta, é perdendo na dividida pro Ardson. Então, é realmente muito triste, decepcionante, revoltante, preocupante e bastante. Dá um desgaste, sabe? A gente fica desgastado vendo o Corinthians. A gente tem uma esperança nos reforços, se vierem, um novo treinador, numa nova filosofia, num novo esquema tático, numa nova empreitada da 17ª rodada agora, que vai ser terça-feira que vem contra o Criciúma, até o final do Brasileiro. Vai ser essa luta. O Corinthians tem 12 pontos em 16 jogos. Tem que fazer 45. Às vezes nem 45 salva. Ano passado não salvou quem fez 45. Então, é realmente muito preocupante. E esse é o retrato. A minha feição, a minha fala desanimada, parando, pensando. Eu odeio ficar parando para pensar e deixar o vídeo em silêncio. Mas eu tenho que ser natural para vocês. Então esse vídeo aqui vai sem edição, vai sem intro, vai sem nada. Ele só é o retrato do que o Corinthians me faz. Eu acho que todos os torcedores estão passando por isso nesse momento. Alguns sentem mais raiva, mas eu tô no estágio de tristeza. Eu tô no estágio de ficar decepcionado, de... É mais preocupação que raiva, sabe? Porque eu não queria passar isso de novo. Eu tinha 6 anos, mas eu lembro muito bem o Corinthians sendo rebaixado. Foi o pior ano da minha vida como torcedor, né? Foi os 7 anos mais difíceis que eu tive. Ver o Corinthians na Série B, ver o Corinthians cair, ver a gente sendo chacota de todo mundo. Então, eu vi o time se reerguer e agora o time caiu de novo, né? Derrubaram de novo Corinthians. Derrubaram lá atrás e vão derrubar de novo. Quer dizer, já estão derrubando, né? Deixaram o Corinthians na lona. Só falta a contagem. E essa contagem vai ser da 17ª rodada até a 38ª. Luta por luta. E a torcida vai estar apoiando sempre. Porque esses jogadores, essa diretoria, a diretoria passada, qualquer coisa que tiver aí, vocês não merecem a torcida que tem. Vocês não merecem quem deu a vida por vocês, né? Que foram assistir aquele 3-0 contra o Cruzeiro. E infelizmente na volta, pessoas perderam a vida, né? Então, muitas vezes os torcedores dão a vida por vocês. Se, tem jogador indo de moto para outro país para assistir vocês jogarem, para outro estado.
E é poucos aí que eu vejo que estão preocupados com a situação que o Corinthians está. Porque ir em coletiva, ir em imprensa, zona mista, para falar que vai gerar tipo de situação que não tem nada preocupante, é tudo roteirizado. Eu sei muito bem porque é roteirizado. Porque vocês não têm vergonha na cara, vocês não estão se importando. Você acha que o Félix Torres está se importando com a situação que o Corinthians está? Que o Kaká tá, que o Bidu tá, que o Wesley tá? Quando a gente tomou o gol do Vitória de empate, no Neoquímica Arena, quem eu vi sentir o baque foi o Coronado, que abaixou a cabeça praticamente chorando. E os outros lá, com a mãozinha aqui assim, olhando o jogo, e o Coronado quase chorando. Então esse é o retrato do jogo Corinthians e os jogadores que a torcida defende. Eu sei que tem gente que defende, muitos jogadores aí. Mas aqui comigo, falando por mim, tá? Vocês não vão eu passando pano pra jogador, não. Pra nenhum. Pra nenhum. E antes de encerrar, hoje entrou o Roberto, titular, e saiu e entrou o Pedro Raul, que furou um chute na marca do pênalti. Me perguntaram hoje o que eu acho do Balotelli, tá? Vou falar brevemente aqui o que eu acho do Balotelli antes de encerrar o vídeo. O Balotelli não joga um alto nível fazem anos, né? Anos. Mas eu vou fazer um questionamento. A gente tem Yuri Alberto e Pedro Raul como centroavantes do Corinthians. Seria maluquice mesmo a gente ter uma esperança no Balotelli? Eu vou terminar o vídeo com esse questionamento. É maluquice olhando pro ataque que a gente tem? Responda aí embaixo. Mas eu não quero, eu não tô falando, eu não quero que coloque argumento de salário, tá? Tô falando como bola, jogador. Tá? Campo e bola. Olhando o Roberto e Pedro Raul. É maluquice ter uma esperança e olhar positivamente para Mário Balotelli? Esquecem parte financeira, esquecem extra-campo. Problemas, bola, campo e bola. É maluquice mesmo pensar no Balotelli? Sinceramente, eu não acho. Mas responda aí embaixo, tá? Muito obrigado para quem ficou até o final. Quem gostou, deixa aquele like, tá? Quem não gostou, por mim, olha, quem não gostou, não sei porque tá aqui, cara. Mas quem gostou, deixa o like. Quem gostou da gente, segue a gente em todas as redes sociais. Tá tudo na descrição. Como eu falei, um vídeo sem edição, sem intro, sem merda nenhuma. Tá? Só a minha tristeza, só meu desânimo e a minha vontade de desistir. Mas infelizmente a gente sabe que eu não desisto. O corintiano não desiste. Tá assistindo sempre. Vambora. Vai Corinthians e até a próxima.